também está trovejando pelos lados de Brasília, mas aí não é no clima, lá é quase sempre tempo bom, né? O tempo bom que a gente fala no modo de dizer, né? Porque para alguns sol é tempo bom, para outros é tempo ruim. Na época de estiagem é ruim, muito sol, né? Mas lá tem a reforma tributária que está tramitando. Há quantos e quantos anos se fala na necessidade de uma reforma tributária? Estava sendo encaminhado de um jeito, agora ela foi aprovada pelo Senado, mas com 9 exceções. Teve modificações e com isso agora a reforma tributária ela volta para a Câmara dos Deputados. Aquilo que se falava em imposto único já não é mais bem assim, tem alguns interesses, tem algumas mudanças que estão sendo encaminhadas e tem muitos especialistas até dizendo que daqui a pouco, se é para mudar desse jeito, aí vai mudar pouca coisa, talvez o ideal era esperar um tempo maior para mudar de fato, radicalmente. Para falar sobre o assunto, para entender um pouquinho daquilo que está acontecendo e do que pode acontecer e dar repercussão para a gente, até porque isso vai ter bastante tempo para virar realidade, estamos mais uma vez recebendo aqui o Iluni Salvi, ele que é economista, consultor de empresas e também professor universitário, já fez a sua caminhada nessa quarta-feira, aproveitando um pouco o feriado, mas agradecemos a sua disponibilidade intervindo aqui à Rádio Independente nesse feriado para falar sobre esse assunto que é tão importante. Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Ricardo e aos ouvintes. Sempre é um prazer estar aqui, conversar, trocar ideias. Até o tema, quando falam em trocar ideias, eu sempre brinco, né? Eu tenho sempre que fazer uma brincadeira, dizer assim, trocar ideias é ótimo, porque eu estou cheio de ideias que não me servem mais para nada, eu estou precisando trocar com alguém, né? Então vamos lá, e é bom trocar ideias sobre esse assunto para explicar para a população. Primeiro, porque eu acho que muitas pessoas, elas não querem se informar. Quando vê falar de reforma tributária, talvez não é o assunto que elas vão ler. Né? Elas vão procurar se informar, por mais que vai ter muito mais consequência na vida delas, isso, do que outras informações sobre alguém que é famoso ou sobre alguma outra situação menor. Mas, independentemente disso, é bom a gente fazer a nossa parte aqui como meio de comunicação e trazer o assunto à pauta. Vamos tentar fazer uma retrospectiva daquilo que foi encaminhado, o projeto inicial, passando pela Câmara, indo para o Senado, agora voltando para a Câmara, as mudanças, enfim. Realmente nós... Acho que temos umas 5 horas para falar, mais ou menos. Precisaria, né? Porque o tema é longo e, obviamente, eu não sou jurista, né? Eu sou economista, tá? Então, a gente fala sempre do ponto de vista de um economista e não do ponto de vista do jurista, de quem entende da composição das leis e da tramitação das leis, né? E mais como cidadão também. E acho que eu andaste lendo o que eu escrevi aqui, porque falaste no início já uma pontinha daquilo que realmente eu anotei aqui, né? Obviamente, a reforma tributária, eu ouço falar de reforma tributária a minha vida toda. Eu tenho 63 anos e acho que é 64 que eu ouço, né? Desde que eu estava no ventre da minha mãe que eu estava ouvindo de reforma tributária. Então, por quê? Porque o sistema brasileiro, todo mundo concorda, que além de atribuir a todos nós uma carga alta, ele é extremamente complexo, né? Ele é praticamente indecifrável, né? Eu trabalhei a minha vida, embora não sendo jurista ou da área tributária, eu trabalhei com esse tema a minha vida inteira. Fui meio que levado a trabalhar a vida toda com a questão tributária, com a questão da legislação tributária do país. E aprendi a lidar com ela na sua complexidade. E isso demandava leitura diária permanente, senão não acompanhava nem de perto, né? Já tive o prazer de um fiscal do ICM no passado me pedir opinião sobre um determinado tema, porque eu já tinha tanto conhecimento e que a gente trocava ideia. É um tema muito complexo. Então, ele é realmente algo esquizofrênico e difícil de entender. E faz com que todos nós rejeitamos ou temos que trabalhar muito para atender àquilo que a legislação nos pede. Então, obviamente, isso sempre causou a necessidade ou a provocação de uma mudança, e nós fizemos algumas mudanças no passado, mas foram mudanças muito pontuais, né, que eu chamava sempre de remendos, né? Que tem um furinho aqui, remenda ali, tem um furinho lá, remenda lá, né? E aí nunca resolve. E a complexidade leva a dois efeitos. As pessoas não entenderem e não cumprirem, ou não cumprirem porque também acham complexo demais, também então não vou fazer nada. Deixa correr, porque se eu tiver que atender a tudo isso, eu vou me desgastar. Então, o que acontece?
É bom que esteja o processo andando? Claro que é. É melhor, até tem muitas pessoas que dizem e eu concordo. É melhor, é ruim com ela e pior sem ela. Né? Então, pelo menos fazer alguma coisa é mais importante do que não fazer nada. Né? Então, obviamente, que o prazo que está levando para discutir faz com que mais contribuições, eu vou chamar de contribuições, né, são agregadas ao projeto e se coloca mais, devido a pressões de grupos, mais pequenos detalhes, remendos, mais uma pontinha, mais uma exceção. E isto está provocando com que a sensação hoje vai mudar para ficar igual. Né? Então, mudar para ficar igual não é interessante, né? Então, não muda. Essa né? é a sensação? A sensação vai mudar para ficar igual? Porque mantém praticamente a mesma diversidade tributária. Tá? Porque a ideia era diminuir de 5 para 3 impostos, né? Ou 2, a ideia era para um inicialmente, né? Depois já mudou para 2 e agora 3, é isso? Agora são 3, na verdade 2, um é contribuição, né, sobre bens e serviços e outro é imposto sobre bens e serviços, IBS e CBS. O IBS sobre o ICM e o ISS, o Imposto sobre Serviço, um estadual e outro municipal, então isso vira IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tem a CBS, que é PIS e COFINS, que é Contribuição Social, né? Então, como esses dois tributos anteriores eram contribuições sociais, criaram esse nome CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IPI, na verdade, deixa de existir, mas ele é criado um imposto que chama imposto seletivo, né? Para penalizar aqueles produtos considerados nocivos à saúde ou nocivos para o meio ambiente. Né? Porque está na raiz da reforma, diz que ela principalmente tem que respeitar as questões ambientais. Então, por causa disso, foi colocado essa possibilidade de criar um imposto seletivo que ele incide, além do IBS e CBS, ele incide sobre estes bens que têm essa característica ou ter uma característica de prejudicar a saúde ou é prejudicial ao meio ambiente. Então, ficam basicamente 3 impostos. Sim, mas todos os outros impostos e tributos continuam, né? O IPI, IPU, IPTU, Imposto de Transmissão, IPVA, todos esses continuam, eles não foram extintos. A reforma tributária não mexe em todas as outras impostos e contribuições. Então, nós continuamos com praticamente a mesma diversidade. Nós passamos, os 5 passamos para 3, né? E os outros todos continuam. Ou seja, então, praticamente fica a mesma coisa. O que muda e é bastante favorável é a questão da cumulatividade, né? E a questão da não incidência. É uma coisa complexa, mas o imposto no Brasil incide sobre o próprio imposto, né? É o imposto por dentro, que se chama, né? O ICMS é calculado por dentro, o IPI é por fora. Aí o ICMS tem para alguns produtos que incide sobre parte do IPI, para outros incide sobre o PIS e COFINS. Então, é uma confusão isso, né? É muito difícil. Além disso, cada tipo de produto ou serviço pode ter, digamos, incidências e alíquotas diferentes. Mas também na reforma atual tem um negócio muito esquizofrênico. Os estados podem atribuir percentuais diferentes, características iguais, tipos de incidências iguais, mas podem ter alíquotas diferentes. Hoje já acontece com o ICMS isso, né? Exatamente. Então, isso também é outra coisa estranha. E, além disso, quando eu vender para Santa Catarina, eu tenho que cobrar o imposto do meu cliente lá, se ele é uma indústria, por exemplo, eu sou um produtor de matéria-prima, mando para lá, para uma indústria de Santa Catarina. Eu tenho que mandar com o imposto de Santa Catarina. Eu tenho que entender a legislação, os impostos, as alíquotas de Santa Catarina, que é mais ou menos o que acontece hoje. Só que é um pouquinho mais complexo hoje, porque tem que recolher na fronteira, é uma confusão danada, né? Tem que recolher a diferença. Hoje vai direto, só vale a alíquota do estado de destino. Então, isso melhora um pouco. Mas é muito estranho. Então, mas no Brasil, nós temos uma série de questões que são levadas, eu vou usar termos bastante contundentes, pela ignorância ou pela hipocrisia, né? Pela ignorância é o seguinte, aquilo que dissesse lá no início, as pessoas não se interessam pelas leis. E até chegam a dizer assim, mas eles não querem que tu saiba.
Ninguém vai sair dizendo, tu tem que saber dessa lei, daquela. O cidadão que tem que ir atrás das leis e saber das leis. E nós, brasileiros, não queremos saber das leis. Mas a gente tem opinião muito consistente e firme sobre aquilo que não lemos e não conhecemos. Então, eu pergunto até para vocês dois aqui no estúdio e para os ouvintes, quem é que leu a reforma tributária? Aliás, quem é que já leu a Constituição, que é de 1988? Quem é que leu a Constituição? Quem é que leu ela toda, leu e tentou entender? Ou quem leu o Código de Trânsito brasileiro? Né? A gente sabe o que não pode, o que não sei o que, mas não lê a legislação. Então, nós nos abstemos de conhecer, mas temos opinião muito consistente sobre isso. E outra coisa que é absolutamente, digamos assim, difundida no mundo, ninguém gosta de pagar imposto. Quem é que gosta de pagar imposto? Eu já estive nos Estados Unidos em abril, por exemplo, e eu estava lá justamente no dia que os americanos estavam comemorando o último dia que eles trabalhavam para o governo. Né? Que era um absurdo, que não sei o quê. Vai na Europa, as pessoas dizem, é um absurdo o imposto que nós pagamos aqui, isso não tem cabimento, é muito imposto. Se for 1%, as pessoas vão achar que é absurdo. Né? Então, isso é pacífico, será ruim em qualquer lugar. Tá? O problema é o tamanho da carga. Pois é, professor. E o que muda nesse sentido? Tamanho da carga, isso na prática para a gente muda alguma coisa? E até essas modificações que o Senado implementou e que agora volta para a Câmara dos Deputados, vai mudar algo muito significativamente na essência? A princípio, não. O que muda bastante são essas exceções, né? E talvez um pouquinho, porque como se eu isento um setor, eu vou ter que aumentar a carga para outros, não tem dúvida, né? Não. Isso é uma coisa. E outra coisa que até se discute no mundo inteiro isso, né? Vamos tributar os ricos, né? Tem que taxar muito os ricos. De onde vai sair o dinheiro que os ricos vão pagar de imposto? Eles têm negócios. Eles vão botar no preço dos produtos e serviços. Né? E outra coisa que aí é esquizofrênica, né? É o seguinte, quem é que está discutindo com o Senado, com o Congresso Nacional sobre os impostos? Basicamente, o setor chamado produtivo, né? Ou seja, o empresariado está discutindo. Mas o empresariado, a empresa não paga imposto. Nenhuma empresa paga imposto. Né? Como paga imposto? Não paga, não. Está dentro do preço do produto. Quem paga é o consumidor. A empresa não paga imposto, em lugar nenhum do mundo. A empresa repassa imposto. É isso que ela faz. Ela não paga. Então, por que as empresas que estão discutindo a reforma tributária, se quem está pagando são os consumidores? Deveriam ser nós, consumidores, lá discutindo com o Congresso Nacional. Aliás, isso é outra coisa que nós também não tomamos à frente e aí não modificamos as coisas. Né? Porque a reforma tributária poderia ter nascido entre nós, na população. E eu vou dar exemplo. Eu não sou parlamentar, não sou jurista e tenho 2 projetos de lei aprovados. Né? Eu aprovei o projeto de lei da inovação no município de Lajeado, é de minha autoria, eu fiz o projeto, escrevi ele inteiro, fui de vereador em vereador, de prefeito, com o jurídico da prefeitura, até aprovar o projeto. E o projeto está ali, e está dando frutos. Né? Outro projeto, eu escrevi o projeto, lá no início do século, nós tínhamos um problema, o judiciário estava considerando que os valores pagos pelas empresas para o estudo dos seus funcionários estava começando a ser considerado como salário. E aí causava toda uma série de problemas, inclusive indenizatórios. E eu escrevi um projeto de lei, digamos, a semelhança com o Programa de Alimentação do Trabalhador, entreguei por um deputado federal da região, depois ele esqueceu que fui eu, mas eu entreguei para ele o projeto. Ele protocolou o projeto e o projeto foi aprovado menos de 90 dias depois. Foi incorporado, na verdade nem foi aprovado como um projeto separado, foi incorporado às leis trabalhistas e previdenciárias que já existiam, né? E a partir daí as empresas pararam de se preocupar com esse problema. Né? E fui eu que criei o projeto, fui eu que consegui fazer o projeto e fazê-lo aprovar. Um simples cidadão como qualquer outro. Né? E nós não fazemos isso. Então, nós não tomamos conhecimento da lei e não propomos nada. E isso faz com que os nossos representantes façam o que eles
entendem que deve ser feito e depois nós reclamamos. Quer queira, quer não, eles foram eleitos também pela Eles população foram eleitos. para legislar Isso. em nosso nome. Isso. Tem isso também, né? Isso. Mas e agora? Iloni Salvi, professor universitário, economista e consultor de empresas. Voltando para a Câmara, e aí a tendência, nem o senhor falou, não é jurista, ok, mas a tendência é que isso seja aprovado do jeito que está, ou acredito que vai ter muitas mudanças, e aí, sendo aprovado, demora algum tempo, demora anos, né, para entrar em vigor, até que nós tenhamos esses, vamos dizer assim, reflexos, né, daquilo que está sendo decidido. Sim, na verdade está previsto isso, que nós levaremos muitos anos para implementar, porque ele, segundo o que está se propondo, é para fazer de forma gradual essa digamos, substituição de um sistema para outro sistema. Eu sou favorável a fazer de uma vez só. Né? Começa o ano com um novo sistema tributário e toca a ficha. Né? Mas alguns levam em conta que isso poderia provocar muita dificuldade de atender, inclusive, a legislação. Né? Ou para ir fazendo os ajustes conforme a necessidade em cada setor. Né? Então, os dois lados têm razão, mas levaremos muito tempo para fazer isso. Não acredito que agora na Câmara... Ela começa a valer em 2027, se eu não estou enganado, é isso? Isso, 2027, para valer mesmo. Uhum. Né? E o detalhe é o seguinte, não acredito, nesse momento, que a Câmara venha fazer muitas modificações. Tá? Acho que não. Acho que não. O que, na verdade, está neste momento sendo discutido é essas novas alterações feitas no Senado, se a Câmara simplesmente considera elas e já vai para a votação, ou se deixa isso em separado para discutir depois. E isto eu acho muito perigoso. Eu acredito que o ideal é, nem que leve um pouquinho mais de tempo, mas faz o pacotão de uma vez só. Né? Porque se deixar para discutir depois, mais uma brecha para entrar mais algum tipo de emenda, de remendo, e as coisas não terminam nunca. Então, esse é o único medo que eu tenho nesse momento, é de acontecer isso. E algumas coisas que estão ali, por exemplo, que eu acho estranhas. Né? Por exemplo, hoje nós temos o que chama contribuições sociais, que basicamente é para a seguridade, para a saúde e educação, e tem os chamados impostos. E ali, nos artigos, aí eu, como não sou jurista, tem alguns artigos que me deixam em dúvida, porque às vezes parece que mistura as duas coisas. Né? Contribuição social com imposto sobre bens e serviços. Né? E é o artigo 195, na verdade, que está misturando as duas coisas. Tá? Então, mas assim, no geral, eu acredito que a reforma não será o ideal, mas é melhor ela do que nada. O percentual, tá? O IVA está para ficar em 27,5% aproximadamente. Isso não vai mudar muito do que nós temos hoje, né? Não muda muito. Não, na verdade, isso não muda muito. Na verdade, muitos setores vai cair o custo, né? E outros vão ter algum acréscimo. Isso é normal. Não tem como... Por quê? Novamente, se é para deixar como está, não precisa mudar. Né? Então, não está o ideal, mas é melhor... Essa reforma, como ela está para ser aprovada, do que nós temos hoje. Exatamente. Tá, e esse é um problema, porque se nós perdemos essa oportunidade hoje, quanto tempo levará para nós voltarmos ao tema? E ter toda essa predisposição para voltar ao tema. Né? Porque hoje tem uma por pior que seja, temos uma predisposição a tratar do assunto e levá-lo adiante. Se nós esfriarmos isso, dizer, não, deixa disso, deixa para mais tarde esse negócio, o que vai acontecer? Nós passaremos uma nova geração tentando achar um caminho para melhorar o nosso sistema tributário. E isso não é saudável. Tá certo. Iloni Salvi, economista, professor, consultor também, muito obrigado pela sua participação aqui. É um tema que a gente certamente vai voltar a falar, porque ainda tem alguns capítulos pela frente. Eu queria 5 horas, não está me dando 15 minutos. Aí é bravo. Tá bom, mas voltaremos. Muito obrigado, Ricardo. Valeu, um abraço. Iloni Salvi conversando conosco aqui dentro do Troca de Ideias.